A gente inicia o painel de hoje com o nosso quadro Acontece, onde você acompanha um resumo dos últimos acontecimentos da administração pública e da política piauiense. Vamos lá? A TV Meio vai realizar uma ampla cobertura das eleições em todo o país. No Piauí, entrevistas e debates vão marcar o período eleitoral. É uma ampla legislação que precisa ser conhecida e respeitada. Os colaboradores do grupo participaram de uma palestra feita pelo jurista Astrogildo Assunção sobre as principais mudanças nas regras eleitorais. O grupo Meio, como é tradição, exerce uma ampla cobertura nas eleições e faz esse trabalho de esclarecimento preventivo para os colaboradores, justamente para contribuir com esse momento da democracia e principalmente deixar os seus colaboradores cientes para que possam exercer o seu trabalho de forma plenamente imparcial. A vida de uma mulher preta no Brasil pode ser cheia de obstáculos. Um dos maiores é a violência. 6,5% de mulheres pretas no Brasil sofrem algum tipo de violência física, psicológica ou sexual. E as meninas pretas com até 13 anos de idade são as maiores vítimas de estupro no Brasil. É o que mostram os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No Brasil, 65% dos trabalhadores domésticos são negros, a maioria mulheres. Dos 11,8 milhões de lares chefiados por mulheres com filhos e sem parceiros, quase 7 milhões são de mulheres pretas. Do alto é possível ver a diferença. Não há mais tantas áreas verdes em Teresina. A cidade já foi considerada uma das mais preservadas do país. Fizemos um trabalho de investigação e durante a Conferência do Clima, que aconteceu agora no mês de maio, um dado importante foi nos revelado. Teresina perdeu algo em torno de 5 mil campos de futebol nos últimos 23 anos. Então, no pequeno intervalo de tempo, Teresina perdeu uma grande cobertura vegetal e, evidentemente, que isso se reflete nessa elevação de temperatura. O aquecimento global ajudou a agravar o problema. Nas regiões mais quentes e secas, é mais difícil viver. Teresina já não tem mais quintais tão verdes. Nas áreas públicas coletivas também faltam árvores. A gente precisa repensar, o layout, o planejamento urbano, principalmente no que diz respeito a uma cidade cara de administrar. Cidades horizontais, elas são muito caras, porque elas se espraiam no sentido norte, sul, no sentido leste, sudeste, e elas se espraiam devorando vegetação. A lei que institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Economia Criativa foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles. Essa legislação trará benefícios através da formação e qualificação profissional. Detalhes agora no quadro Parlamento. A lei que institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Economia Criativa foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles. A legislação de autoria do deputado Rubens Vieira visa fomentar a inclusão social e produtiva de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social. Além disso, também traz benefícios através da formação e qualificação profissional e da geração de oportunidades de trabalho, de renda e de empreendimentos criativos. Com ênfase na produção de bens e serviços que integrem a diversidade das tecnologias em favor da diversidade das expressões culturais, construção de redes de empreendimentos e fortalecimento de práticas colaborativas e solidárias entre os setores da economia criativa e propondo a valorização, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural e natural, em especial das culturas tradicionais e originárias. Agora vamos falar de Teresina Agrícola. Gente, eu tenho uma notícia importante. A safra Teresina Agrícola e AgroSales já começou. Nossos clientes já podem iniciar a compra antecipada e garantir os melhores preços e condições para a sua propriedade. Compre antecipadamente as melhores sementes de capim, mombaça, maçai e zuri.
Teresina Agrícola e Agrossales, uma parceria de sucesso para o seu campo. Visite-nos hoje mesmo e descubra como podemos ajudar você a alcançar uma colheita excepcional. Teresina Agrícola em Teresina está na Avenida Prefeito Alferraz, número 8556, no bairro Lourival Parente. Entre em contato através do nosso número 86-98174-8000. Em Timon, ficamos na Avenida Carlos Jansen, número 2054, e você pode entrar em contato pelo número 86-98109-4739. Teresina Agrícola, plantando parcerias, colhendo confiança. Faça parte dessa jornada de sucesso e confira agora um recadinho da Vitória Araújo. A safra da Teresina Agrícola e Agrossales já começou. Nossos clientes já podem iniciar a compra antecipada e garantir os melhores preços e condições para a sua fazenda. Compre antecipadamente as melhores sementes de capim, mombaça, maçai e zuri. Teresina Agrícola e Agrossales, uma parceria de sucesso para o seu campo. Visite-nos hoje mesmo e descubra como podemos ajudar você a alcançar uma colheita excepcional. A Gespisa segue com o trabalho de identificar e eliminar ligações clandestinas e desvio de água com o objetivo de inibir esse tipo de conduta ilegal. Dessa vez, a companhia realizou uma operação na cidade de Porto, que fica a 168 quilômetros de Teresina. A ação comercial, que também visou corte de fornecimento por débito, foi realizada em parceria com a Delegacia Especializada na Defesa de Bens e Serviços Públicos, com o apoio das polícias civil e militar. Foram identificados também 3 furtos de água, com 2 prisões em flagrante. A empresa vai buscar, junto aos órgãos competentes, que todas as pessoas autuadas sejam responsabilizadas criminalmente. As equipes flagraram reestabelecimentos do fornecimento de água à revelia quando a água não é registrada pelo hidrômetro. Em um dos casos, uma ligação cortada na última quinta-feira, no dia 16, já estava restabelecida ilegalmente no dia 21. Outro flagrante mostrou que uma ligação suprimida oficialmente em setembro de 2015 estava irregularmente desde então sem faturar. E no próximo bloco, no quadro Gente que Faz, vamos conhecer a Plan International, uma ONG sem fins lucrativos que atua desde 1937 no contexto da Guerra Civil Espanhola. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e chegou a hora do nosso quadro Gente que Faz. A Plan International Brasil implementa programas e projetos visando o empoderamento de crianças, adolescentes e jovens em suas comunidades para que desenvolvam competências e habilidades capazes de transformar suas próprias realidades. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho na reportagem do Helder Felipe. Uma organização social dedicada a promover os direitos das crianças e a igualdade para as meninas no mundo. A Plan International é uma entidade humanitária e sem fins lucrativos, que se dedica a combater a pobreza, a violência, a exclusão, a discriminação e a desigualdade de gênero. Com mais de 20 anos de existência, ela já atua em mais de 70 países. No Brasil, a Plan International chegou em 1997, com projetos implementados em 4 estados: Maranhão, Piauí, Bahia e São Paulo. No Piauí, está presente em Teresina, trabalhando em 42 comunidades rurais e semiurbanas e acompanhando quase 4.000 crianças. Vive um contexto assim de extrema vulnerabilidade, né? E aí a gente trabalha com foco especialmente
das meninas. Então, dentro dos nossos projetos, né, a gente também trabalha. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que é o projeto Cambalhotas, que a gente atua no contexto de prevenção às violências. Então, a gente vive um contexto, né, que cada vez mais a gente vê o alto índice de violências, de abuso. Então, a gente trabalha com crianças, né, de 3 a 6 anos, de 7 a 11, para que elas consigam se autoproteger, né, que tem essa perspectiva de prevenção às violências. Então, a gente tem metodologias voltadas para esse contexto. A gente também tem o projeto Escola de Liderança, que a gente já trabalha com meninas, né, o fortalecimento do seu protagonismo de liderança. E aí também dentro dessa metodologia a gente também aborda a questão do direito sexual, direitos reprodutivos. Então aborda também a própria questão de violência sexual, da importância do conhecimento do próprio corpo, né, de entender também o seu ciclo menstrual, de que a menstruação ela não é apenas o período de sangramento, mas todo o ciclo, né? Então, tudo isso também tá atrelado a esse contexto de desigualdade que a gente vivencia. E aí também a gente tem o projeto Empodera Elas, que trabalha com mulheres de 18, com jovens mulheres de 18 a 35 anos, que a gente já fortalece elas nas questões de habilidades para a vida e empreendedorismo, né? Entre as estratégias está a busca por parcerias com outras organizações do terceiro setor e movimentos sociais. Considerada uma das organizações mais confiáveis do país, a Plan International Brasil foi classificada entre as 100 melhores ONGs do país em 2021 e possui a certificação A+, no selo Doar Gestão e Transparência. Carleide Fontes é uma das integrantes, atuando como facilitadora do projeto Cambalhotas, que visa o combate à exploração e o abuso sexual infantil. É um projeto que atua com a prevenção de violências. Então, com o projeto, a gente tem oficinas que fortalecem a capacidade dessas crianças de se autoprotegerem. Então, é um projeto que impacta crianças, impacta as famílias, porque a gente também trabalha com as mães, pais, cuidadores e cuidadoras. Além disso, também a gente faz um trabalho com os profissionais da educação. Então, a gente tem o Cambalhotas em 2 modalidades, a modalidade de 3 a 6, que a gente carinhosamente chama de Camba Baby, e a modalidade de 7 a 11. Então, eu já iniciei na Plan como facilitadora do projeto Cambalhotas. A ONG tem como propósito mudar a vida de 10 milhões de meninas no Brasil, levando em conta que meninas negras são as principais vítimas de violência, os altos índices de gravidez na adolescência e que apenas 15% dos políticos são mulheres. As comunidades atingidas são sigilosas. Maria Costa também é facilitadora do projeto Cambalhotas e começou como voluntária em 2018, vendo a atuação em sua localidade. Hoje, formada em pedagogia, ajuda diretamente nesse trabalho. Quando eu conheci a Plan, eles estavam formando um comitê comunitário, né, para dar suporte ao projeto Cambalhotas, que é um projeto que trabalha diretamente com crianças, e eu apoiava nas atividades, né, na implementação de atividades, oficinas com crianças que acontecem de forma semanal. Pouco tempo depois, abriu um seletivo na Plan, eu resolvi participar e hoje estou aqui, né, 3 anos e meio trabalhando como funcionária agora. A Plan International Brasil desenvolve programas e projetos com o objetivo de empoderar crianças e adolescentes em suas comunidades, ajudando a transformar suas realidades. É um trabalho de formiguinha, mas que a gente se fortalece, né, em parceria. E quando a gente, um exemplo, termina o processo formativo, entrega as certificações de meninas, de jovens mulheres, o quanto que a gente percebe, o quanto que a gente impacta a vida dessas pessoas e o quanto que a gente realmente transforma a vida dessas pessoas por meio das nossas ações. A gente vai a um rápido intervalo e na volta tem o nosso quadro Painel Agro. E hoje a gente fala sobre um banco de sementes que busca proteger feijões das consequências do aquecimento global. Voltamos em instantes.
Estamos de volta e chegou a hora do nosso quadro Painel Agro. Amigo produtor, não deixe que uma praga atrapalhe a sua produção. Garanta agora mesmo a saúde dos seus animais. Nós temos para você o combo de manejo sanitário, que possui tudo o que você precisa. Previna de clostridioses, proteja contra a raiva, elimine carrapatos e se livre de parasitas internos e externos que ameaçam a saúde da sua produção. Adquira conosco o combo para o manejo sanitário. Contém a vacina Starvac, vacina antirrábica, carrapaticida por-on e o Dectomax, que combate parasitas internos e externos. Não deixe sua produção para trás. Adquira agora mesmo o combo e mantenha a sua propriedade no caminho do sucesso. Em Teresina, a Teresina Agrícola fica na Avenida Prefeito Alferraz, número 8.556, no bairro Lourival Parente. Entre em contato pelo número 86-98174-8000. Em Timon, a gente está localizado na Avenida Carlos Jansen. O número é 2054 e o contato é pelo telefone 86-98109-4739. Teresina Agrícola, plantando parcerias, colhendo confiança. Faça parte dessa jornada de sucesso. Confira agora o recado de Vitória Araújo. Quer potencializar a sua produção e garantir a saúde dos seus animais? O nosso combo de manejo sanitário possui tudo o que você precisa. Previna clostridioses, proteja contra a raiva, elimine carrapatos e se livre de parasitas internos e externos que ameaçam a saúde da sua produção. Adquira conosco o combo para manejo sanitário que contém vacina Starvac, vacina antirrábica, carrapaticida por-on e o Dectomax, que combate parasitas internos e externos. Não deixe a sua produção para trás. Adquira hoje mesmo o nosso combo e mantenha a sua propriedade no caminho do sucesso. Você já imaginou um mundo sem feijão? O desaparecimento de plantas é uma das consequências do aquecimento global, mas também de ameaças nucleares e do terrorismo biológico. Para garantir que esses alimentos não sejam afetados, cientistas criaram cofres de proteção. O terceiro maior banco de sementes de feijão do mundo fica em Teresina, no Piauí. E nossa equipe foi conhecer essa Arca de Noé dos vegetais. Confira na reportagem de Cíntia Lages. Na remota cidade de Svalbard, na Noruega, blocos de gelo gigantes protegem o cofre de sementes, uma reserva vegetal para garantir alimentos em um mundo pós-catástrofe. 1.200.000 amostras de sementes de praticamente tudo que é colhido no planeta estão armazenadas no bunker, a uma temperatura de 18 graus negativos e acessível somente a pesquisadores. Mas o cofre do Apocalipse, como é chamado, não é o único do mundo. Pelo menos 1.700 bancos preservam culturas alimentares. Um deles está localizado no Piauí e especializado em proteger todas as espécies de feijão existentes no Brasil e em outros países. De cores, tamanhos e formatos diferentes, alguns tipos são pouco conhecidos dos consumidores. Este lugar é uma espécie de check-in das plantas que irão para a Arca de Noé dos grãos. Trata-se do laboratório que seleciona as amostras que irão ser preservadas. Esta máquina faz a limpeza. Depois desse processo de limpeza, a gente faz o peso da amostra, registra na planilha. A gente faz também a medição da umidade daquele material para a gente saber quantos por cento de umidade ele vai estar entrando no banco de germoplasma. Uma vez feita a umidade, a gente leva para o contador de semente, onde vai contar quantas sementes essa amostra tem. Então todas essas informações vão para a ficha desse material
e fica registrado, assim como fotos e outras características mais desse material. Vamos entrar no cofre, que é protegido por senhas. Por causa da temperatura de 13 graus, vamos vestir jaquetas para entrar na câmara frigorífica. Nós temos, na Embrapa, a gente tem a nossa Arca de Noé também, que fica lá em Brasília, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos. Lá é literalmente uma Arca de Noé. Dos vegetais. Dos vegetais, dos animais, porque aí tem as células conservadas e dos micro-organismos. Porque o micro-organismo também é muito importante para a natureza. Aqui dentro, 4.388 amostras têm preservado a sua constituição genética, uma garantia de que essas espécies não irão desaparecer. Nós estamos exatamente dentro do banco de sementes, que é o terceiro maior do mundo em relação a sementes de feijão. Aqui dentro, para a gente poder entender numa linguagem que é bem do nosso dia a dia, é como se fosse um backup de alimentos. Então aqui nós identificamos esses materiais, primeiro pela localização dele. Então aqui você vê que nós temos os módulos, né? Nós temos aqui 4 módulos, nós temos as prateleiras, o técnico vem com um leitor de código de barra e ao fazer a leitura do código de barra aqui, ele sabe exatamente que genética tem esse material, quais são as características, porque a gente não consegue vê-lo. Então ele tem todas as informações já descritas no computador. O principal ponto é a segurança alimentar. Né? Já dizia um ministro, dizia que, aliás diz, porque ele ainda é vivo, diz que um país com fome é um país em guerra. Então não há paz se não há uma boa alimentação. Então a gente tem que cuidar disso, tem que proteger nossas populações, a nossa sociedade. E agora a gente vai entender em detalhes como funciona esse banco ativo de germosplasma do feijão Calpi com o pesquisador Keisel Damasceno, que é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Keisel, seja muito bem-vindo ao painel. Obrigada por atender o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento. Agradeço. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite. É imenso prazer estar aqui falando um pouco do que nós desempenhamos no ambiente Embrapa. Eu começo te perguntando, porque eu acho que a gente precisa explicar para quem está em casa nos assistindo o que é um banco ativo germosplasma. O que é o germosplasma? Germoplasma, na verdade, é um conjunto de material genético que representa as características genéticas de uma espécie ou de uma população. No caso específico do que nós viemos tratar aqui é do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão Calpi da Embrapa Meio Norte. Então, o feijão Calpi é uma espécie que é o tradicional feijão de corda que nós consumimos aqui, especialmente no Nordeste. O feijão macaçato, como também conhecido, é o mesmo feijão verde que a gente consome no nosso Baião de Dois. Então, o germoplasma que nós temos aqui armazenado nesse banco, que é o Banco Germoplasma de Feijão Calpi, é um germoplasma que ele tem diversas origens. A grande parte desse germoplasma armazenado, a maioria, é do próprio Brasil, da região Nordeste, mas nós temos dos vários estados brasileiros, além de outros países. Por exemplo, a outra fonte de grande representatividade que nós temos no Banco Ativo é da África, que é o país de origem da diversidade do feijão Calpi, dessa espécie que nós estamos trabalhando. Esse feijão, como você citou, a África, ele foi trazido lá no século XVI e a importância de manter esse banco aqui. Exatamente. Por que é importante manter esse banco? Porque ele é usado pelo melhoramento genético como uma fonte primária de diversidade. Ou seja, é onde nós captamos a diversidade para enfrentar os desafios que ocorrem, por exemplo, na natureza. Por exemplo, a ocorrência de uma nova praga. Então, onde é que nós vamos encontrar a diversidade? Lá no banco de germoplasma. A ocorrência de fatores
climáticos extremos, por exemplo, o calor excessivo. Então, nós avaliamos todo o germoplasma que nós temos disponível para identificar aqueles que têm tolerância ao calor, e assim nós introduzimos via cruzamentos, via melhoramento genético, para que as cultivares que nós disponibilizamos para o produtor e que consequentemente chegarão ao mercado, aos supermercados inclusive, elas tolerem aquele calor excessivo. Isso são alguns dos exemplos. Um outro seria, por exemplo, tolerância à seca, ou seja, baixa precipitação pluviométrica que ocorre, por exemplo, aqui na nossa Caatinga. Então, o feijão calpi é muito cultivado na Caatinga. Então, nós temos que inserir essa característica de forma natural, deixando bem claro, né, de forma natural. Logicamente, o cruzamento ele é feito pelo homem e a gente consegue introduzir essa característica de tolerância à seca nas plantas. E aí eu posso citar inúmeras outras, por exemplo, a qualidade nutricional dos alimentos. Nós conseguimos, por exemplo, desenvolver cultivares que têm maiores teores de ferro e zinco no grão, ou seja, é uma característica importante nutricionalmente, assim como características que são adequadas ao produtor, por exemplo, maior produtividade da cultura, um porte ereto que propicia a colheita mecanizada, ou seja, maior intensificação do uso da mecanização agrícola, enfim, nós conseguimos introduzir várias características graças ao recurso genético que está disponível no Banco Ativo de Germoplasma. Você falou agora há pouco sobre o calor, então esse banco ele também serve como uma forma da gente conseguir manter o feijão calpi produzível mesmo com as mudanças climáticas. Exatamente, essa é a ideia. Tanto percebendo as adversidades climáticas, quanto também as biológicas, né? Então, existe no caso das climáticas, a gente pode pensar em temperatura, né? No caso aqui, o calor excessivo, assim como pode-se pensar também no frio, né? Outra situação é a questão da seca, que eu mencionei, e nós podemos pensar nas biológicas, que é a ocorrência de pragas, doenças, que no caso tem as bactérias, os fungos, tem os nematóides, e aí tem os outros insetos pragas, que a gente pode estar discutindo. Além do que, pensando ainda nas adversidades ambientais, existem solos naturalmente ácidos, né? Com altos teores de alumínio, então nós podemos também identificar materiais genéticos dentro desse germoplasma que tolerem essas condições que na verdade elas não são adequadas ao desenvolvimento das plantas. Então a gente consegue via germoplasma chegar a uma situação em que a cultura passa a ser produtiva mesmo na situação adversa. Como funciona a manutenção desse banco? A gente sabe que é um banco importante e que tem uma vida útil gigante. E a manutenção para que ele perdure por tanto tempo? As principais atividades de um banco de germoplasma, ela tem um curador, que neste momento sou eu, curador do banco de germoplasma de feijão calpi, na Embrapa. São a introdução, tá? Introdução, onde a gente intercambia com outras instituições de germoplasma, a coleta de germoplasma, onde a gente organiza expedições de coleta, onde a gente coleta esse germoplasma em vários ambientes, e aí cada expedição de coleta ela é organizada de acordo com o objetivo. Por exemplo, eu quero identificar materiais de tolerância à seca. Então, logicamente que eu não vou fazer coleta em ambientes que chove muito. Então, eu vou num ambiente, por exemplo, de semiárido. Tá? Outra atividade que nós realizamos. Então, eu falei introdução, eu falei a coleta, tem a preservação do material que depende do que se trabalha, no caso das sementes de feijão calpi, que são sementes recalcitrantes, ou seja, elas perdem o poder germinativo ao longo dos anos. Nós temos que realizar a regeneração e essas sementes elas são mantidas a frio, para ela não perder a viabilidade com um tempo relativamente curto, porque se você pensar em 4.000 amostras e ter que renovar essas 4.000 amostras anualmente é algo um pouco complexo. Então, a gente
com baixa temperatura e baixa umidade, nós conseguimos prolongar ao máximo esse tempo até promover uma regeneração. Então, a outra atividade, além da preservação, é a regeneração. E existe a caracterização do material. O que é isso? É conhecer cada genótipo ou genética que está ali em cada uma daquelas sementes. Ou seja, imagine que eu vou chamar aqui de acesso 1. Aí eu vou, a partir da caracterização, saber o que o acesso 1 tem de bom. Se ele tem alto teor de proteína, se ele tem alto teor de ferro, alto teor de zinco, se ele tem tolerância à seca, se ele tolera ao calor, se ele é resistente à praga, por exemplo, mosca branca, a doença, a várias doenças, as viroses. Então eu vou saber o que tem cada um desses acessos. É como se eu pensasse no ser humano e eu dissesse, você é morena, tem olhos pretos, cabelo preto. A mesma coisa eu faço para cada um desses materiais genéticos que nós temos armazenados. Então, para que isso? Para que quando ocorra qualquer fenômeno, seja ele vivo ou não vivo, vou chamar assim, nós possamos, na verdade, estar colocando essas características para enfrentar esses obstáculos. Então, tem a caracterização, a documentação do material genético, onde eu tenho que deixar tudo registrado, né, como todas essas características, a documentação de onde ele veio, por exemplo, onde ele foi coletado, para que, por exemplo, numa determinada situação, uma população indígena, por exemplo, que frequentemente tem ocorrido perdas de materiais genéticos nessas populações. Então, se essas populações elas recorrerem ao banco de germoplasma, em vários casos o banco tem armazenado aquela população que ele tinha, que ele cultivava anteriormente. Então, isso é algo importante. Então, nós fazemos também, além da documentação, caracterização, o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais. Então, é todo esse processo que é realizado dentro de um banco de germoplasma, tá certo? Aí isso ele serve prioritariamente como fonte de diversidade para os programas de melhoramento, que é quem consegue introduzir as características dentro de uma dada cultivar que vai ser ofertada ao mercado. E isso tem custos e precisa de uma maior valorização, né? Muito custo, é um custo muito alto, né? Primeiro, se você pensar na estrutura de câmaras frias que nós temos que ter, tendo em vista, nós temos que manter, aí no nosso caso, como é um banco ativo, nós mantemos ali em torno de 10 a 14 graus, então, com baixa umidade. Então, nós estimamos aí o custo médio desses equipamentos, só 2 equipamentos para uma câmara apenas, em torno de 200 a 300 mil reais. E aí tem todo o custo de energia. E de manutenção, para que esses equipamentos não parem de funcionar antes do tempo previsto. Exatamente, tem que ter o gerador, nós temos frequentes quedas de energia, especialmente na Embrapa, então tem que ter um gerador específico, aí entra combustível. Aí tem toda a manutenção, o funcionário que trabalha com isso. Quando você coloca no campo, tem todo o custo para preparar o campo, fazer toda a montagem, tem sistema de irrigação. Tem as viagens para coletar esse material também, né? Viagens são longas, demoradas. Nós já saímos daqui para o Acre, por exemplo, viagens longas, aí navegação e etc. Então, é um custo muito elevado. Então, a Embrapa ela tem um programa de recursos genéticos, onde ela injeta recursos anualmente. Então, ela garante, esse é um dos programas prioritários da empresa, porque essa é uma questão de segurança alimentar, ou seja, de segurança nacional. Tá? Então, e de produção sustentável. Sim. Né? Ou seja, não há sustentabilidade na agricultura se não há recursos genéticos disponíveis para tal. Porque se não houver recurso genético ou diversidade genética, qualquer dificuldade que ocorra, obstáculo, você não terá como enfrentar aquele desafio. Então, idealmente, você tem que ter o recurso genético disponível. E por isso a Embrapa ela trata isso como prioritário na instituição, para o governo brasileiro. Então, logicamente, são necessários maiores investimentos, né? São necessários, evidentemente.
A Embrapa ela consegue investir, mas é importante que haja essa conscientização de toda a sociedade para que haja mais investimentos nesse setor, na agropecuária. Esse banco, ele é aberto às comunidades, para o caso como você citou anteriormente, não consegue mais produzir uma espécie específica para conseguir voltar captando esse material que já tem no banco, ele é aberto a isso? Sim, cada instituição ou comunidade, ela pode fazer a solicitação à Embrapa de um determinado acesso. Então, existe todo um protocolo de solicitação que está disponível no site da Embrapa. Qualquer pessoa pode acessar essa documentação, inclusive o programa onde nós disponibilizamos as informações sobre o banco de germoplasma, que é chamado Alelo. Então, a população acessa. Muitas das vezes, por exemplo, nós recebemos solicitações, tal como aqui no interior do estado do Piauí, uma dada pessoa solicita, eu gostaria de ter amostras de pingo de ouro, que é uma das variedades tradicionais aqui no estado. Então, nós atendemos essa solicitação e mandamos. Logicamente, a população deve entender que a gente não vai mandar em quantidades elevadas. Nós vamos mandar quantidades pequenas para que ela possa multiplicar lá na propriedade que ela tem. Tá? Então, assim, muitas vezes algumas pessoas confundem. Eu quero 100 quilos. Não tem dá. Como. Nós armazenamos pequenas amostras da Porque diversidade. É uma variedade infinita, Isso. né? Imagine se nós tivéssemos que guardar no mínimo em toneladas 100 quilos para 4.300 amostras. Não há local para guardar isso. Não há, né? Então, haja recurso financeiro, em especial, para manter isso tudo. Então, nós mantemos pequenas amostras e quando nós somos solicitados, a depender da quantidade, a gente pede um prazo para que a gente possa multiplicar e atender aquela demanda de forma satisfatória. Então, é totalmente aberto, não só para as comunidades, assim como as instituições, universidades, seja ela estadual, federal, institutos federais, qualquer instituição de pesquisa, assim como nós fazemos parte do Tratado Internacional, então a gente é inclusive obrigado a atender demandas de outros países quando nós formos solicitados. Atende a uma demanda científica e uma demanda social também. Atendemos, com certeza. Isso é prioritário, né? Na verdade, a Embrapa ela está aqui para atender, de fato, as demandas da sociedade. E a gente se empenha em tentar fazer o melhor para que todos estejam satisfeitos. Keisa, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir compartilhar conosco, porque é um assunto muito importante, mas que muita gente ainda não sabe que temos esse banco aqui no Piauí. É um assunto que não é tão mostrado, mas na verdade, é uma das áreas mais importantes na agricultura e que faz com que o nosso país seja excelência, né? Hoje o Brasil é um dos principais países na pauta de produção e exportação de alimentos. O Brasil está líder na produção mundial e tudo isso tem ligação intrínseca com o recurso genético que está disponível. Então, não haveria, por exemplo, crescimento da soja no país, de norte a sul do país, se não fosse o recurso genético. Tudo partiu da avaliação de um banco de germoplasma. Então, é importantíssimo, então é sempre importante que se destaque isso para que a sociedade conheça também esse tipo de trabalho. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um programa Painel e, claro, é sempre um prazer dividir parte desse dia com você. Lembre de seguir-nos no Instagram, @painelmeio, e ficar atualizado sobre as notícias da administração pública, da política e do mundo agro. Até a próxima. Programa Painel.